Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Bom dia aos irmãos que estão nos assistindo aí, pelas redes sociais. Que Deus nos abençoe grandemente. O nosso pastor está fazendo um passeio de final de semana, comemorando alguns anos de matrimônio. Que Deus abençoe ele e a irmã Kátia. Que seja um final de semana abençoado por Deus, E ele nos deixou aqui para trazer uma reflexão, uma palavra, para a amada igreja. Mas confesso a vocês, estou até emocionado, porque o que já foi feito até aqui, cantado, as orações, a palavra que o Márcio trouxe para os diáconos, acho que se nós encerrássemos o culto aqui, nós já estaríamos bem alimentados pelo Espírito Santo do Senhor. Mas nós precisamos também levar um pouco da palavra de Deus, E o Adam cantou um segundo hino. Se acharem a estrofe aí do segundo hino que o Adam cantou, pode colocar para mim, por favor? Tocou demais no meu coração, Que fala do amor de Deus. E hoje, o que Deus colocou no meu coração foi para falar do trabalho de Deus, E a estrofe do hino diz: como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado. E Deus me alcançou. Só um Deus de misericórdia. Eu fico imaginando o quanto Deus trabalhou para que eu pudesse estar aqui nesse momento com os irmãos. Eu fico tentando assim imaginar o tamanho da batalha espiritual para que cada um de nós chegássemos até aqui. O quanto Deus trabalhou no decorrer dessa semana, Nós tivemos aqui domingo passado, estamos retornando hoje. Os irmãos já imaginaram o trabalhar de Deus, o que Deus faz para nós? E aí, minha esposa, essa semana, ela leu um versículo que mexeu com ela e mexeu comigo também, que fica em Isaías 64, versículo 4. Todos os irmãos acharam? Quem achou, fique de pé, por gentileza. Estão me ouvindo bem? Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Podemos ir lá também em 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Esse versículo, ele vem colaborar lá com o de Isaías. E quando nós falamos enquanto Deus trabalha, aí nós vamos levar aí para o nosso lado humano, Fique imaginando, enquanto um trabalha e o outro dorme. Um trabalha para o outro desfrutar. Muitas das vezes no nosso trabalho, nós falamos o quê? Eu trabalho para que o meu patrão desfrute. Desfrute.
Por que a gente fala isso? Eu trabalho tanto, mas quem ganha dinheiro é meu patrão. Mas a palavra também diz, né, que digno é o homem, né, do seu salário, do seu trabalho. O trabalho edifica o homem. E por aí nós vamos. E quando se fala assim, né, de que... Pode sentar, igreja, desculpa, pode sentar. Quando se fala assim de Deus trabalhar e nós descansarmos, tem pessoas que podem pensar assim: está fazendo pouco caso de Deus? Não, é a palavra de Deus que nos diz que enquanto nós descansamos, Deus trabalha por nós. O nosso trabalho é nós reconhecermos e glorificarmos ao nome de Deus quando esse resultado do trabalho vier. Por quê? Porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Quem já aconteceu aqui de dormir com a causa que nós achamos que é impossível? E aí nós vamos dormir meio triste. Não sei o que vai ser da minha vida amanhã. E quando nós acordamos, a resposta veio de Jesus Cristo. Será que nós lembramos de agradecer e louvar o nome do Senhor ao mesmo instante? Ou será que nós agradecemos a uma pessoa que veio dar uma boa notícia? Uma pessoa que Deus usou para dar boa notícia, porque Ele poderia falar diretamente a nós durante o sono, através de sonho, através de palavras, mas Deus usa, né, a vida de um ser humano para anunciar o feito dele. E esse feito tem que ser dado glória a Deus, pois foi Ele que realizou, né, esse feito. Mas quando se fala de trabalho e descanso, no sentido bíblico, a gente fala que Deus trabalha para nós para quê? Para que nós possamos descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Deus é conosco em todo o tempo, em todo lugar. Não tem causa impossível para Deus. E não quer dizer que Deus trabalhe por nós porque nós somos incompetentes, porque nós somos fracos. Alguns dizem, né, às vezes, você está passando por isso porque você está em pecado. Também não quer dizer que nós estejamos em pecado. Deus trabalha por nós porque Ele é Deus. Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas limitações. Eu costumo dizer, semana passada eu falei para uma senhora que estava aqui, que veio nos visitar ali fora, eu falei para ela assim: olha, essa batalha já saiu das nossas mãos, essa batalha é de Deus. Nós precisamos somente orar e crer, confiar e fazer tudo de acordo com a vontade de Deus e descansar nele. Que se for da vontade dele, no tempo dele, a vitória vai chegar em suas mãos. De uma maneira tão simples, que você só tem que se lembrar de glorificar a Deus. Às vezes, nós esquecemos, nós ficamos guerreando uma guerra que não é nossa. E nós esquecemos de entregar essa batalha na mão de Deus. Nós ficamos procurando meios e pessoas para resolver essa questão. E nós precisamos realmente, né, entender, como diz lá o profeta aí, descansar em Deus, que Ele guerreia por nós, Ele trabalha por nós. Quando o versículo diz que nem ouviram, e nem olhos viram, enxergaram, é porque só consegue ouvir e enxergar o mover de Deus quem está na presença de Deus. Quem busca uma vida de qualidade na presença de Deus. Muitos de nós, às vezes, passa despercebido. Nós já ouvimos aquela frase, né? A minha bênção passou e eu nem vi.
Por que a benção passou e eu não vi? Se a benção era minha, a benção não era do Júnior, não era da Uliana. Porque eu não estava conectado com Deus. Eu estava preocupado em tentar fazer o trabalho de Deus. Eu estava esperando a resposta, às vezes, de um ser humano. E aí aquela bênção passa e eu não vejo. Os ouvidos não ouviram. Só quem pode ouvir a voz de Deus é quem está conectado com Deus. Tem certas coisas, né, que a gente fala que Deus veio para o justo e o injusto. O sol brilha para todos. Verdade. Mas tem algumas coisas de Deus que só quem entende, só quem ouve, só quem enxerga, é aqueles que estão com a vida verdadeiramente na presença dEle. E muitas das vezes, nós esquecemos de glorificar a Deus por essa vitória que Ele tem nos dado no nosso dia a dia. Eu tenho tido o prazer, Deus tem me abençoado demais. Eu tenho convivido com pessoas, né? E pessoas têm compartilhado das maravilhas que Deus tem feito na vida de cada um. Irmãos, são muitas lutas que nós temos visto, que alguns irmãos passam, e são coisas como a palavra diz, né? Que quem não está na presença do Senhor fala assim, é loucura. Fulano está passando por isso e está de pé. Como é que consegue, como é que aguenta, como é que resiste? A fé, a fidelidade e a certeza no coração de quem está indo na frente é o nosso general de guerra, Jesus Cristo. E aí isso nos dá um conforto, nos dá bom ânimo a cada amanhecer de seguirmos em frente, de que aquele dia será um dia muito melhor do que o de ontem, porque Deus está aí na frente. Como foi lá com Davi, na guerra que Davi travou, não existe gigante imbatível para Deus. Muitas das vezes existe fé pequenina, existe uma vida meia dispersa da palavra do Senhor. Às vezes nós estamos dispersos com as coisas que são de Deus, e aí nós queremos que Deus realize tudo, mas nós não fazemos a nossa parte, né? No trabalho, como é que é? Na escola, né? Nós temos aqui algumas pedagogas aqui. A criança só tira boa nota se o professor ensinar, se os pais ensinarem, e se a criança se comprometer a entender. Se o professor vai lá todos os dias dar aula, o pai ensina todos os dias, se a criança não quiser aprender, quando chegar na prova, o que acontece? Nota ruim. Vai reclamar do professor? Vai reclamar dos pais? Não pode. A nossa vida também é assim. Se nós não fizermos o nosso dever de casa, orar, ler a palavra de Deus, buscar uma vida de qualidade na presença do Senhor, de servo, vai chegar na hora da prova, da vida, nós vamos sofrer. E aí nós vamos reclamar de quem? De Deus. As minhas orações, Deus não está ouvindo, Deus está em silêncio. Mas Deus trabalha no silêncio. E às vezes o silêncio de Deus ele está trabalhando em nós, para que nós reconheçamos as nossas fraquezas, para que nós possamos reconhecer que Ele é Deus, que nós somos dependentes dEle. Sem Ele, nós não somos nada. Nós precisamos de Deus para tudo, no nosso dia a dia. Se eu ler esse versículo com olhos humanos, eu vou ter aquela imagem, né? Eu deitado na rede e o Alexandre e Lana trabalhando, e eu lá dormindo. Na hora do almoço, eu levanto, vou almoçar junto com o Alexandre e Lana. Eu desfrutando do trabalho do Alexandre e Lana. Se olhar com os olhos humanos. Aí todo mundo vai falar assim, ah, Rogério, isso não é justo. Não é justo. É justo não. Mas quando o serviço que o Alexandre e Lana tiver encerrado,
Se alguém perguntar quem realizou aquilo, eu tenho que falar o quê? Quem realizou foi o Alexandre e Lana. Eu não tenho que falar, quem realizou isso aí? O Alexandre e Lana não está aí? Foi eu. Não, foi o Alexandre e Lana. E com Deus assim, enquanto nós dormimos, Deus trabalha. E quando nós acordamos que a obra dele foi realizada, nós devemos falar, glórias a Deus. Enquanto eu dormia, Deus trabalhava. Enquanto eu dormia, Deus realizava. Deus realizou. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada somente a Deus. A honra de Deus não tem que ser dividida com outro Deus nenhum, com ninguém. Porque a palavra nos ensina, né? Toda a honra, toda a glória seja dada ao único Deus. E nós temos visto aí homens dividindo a honra de Deus com homens. Com homens. Homens falando que homens estão realizando a obra que Deus realizou. Onde você conseguiu, onde você foi curado, onde você conseguiu paz no seu coração, onde seu casamento foi restaurado? Foi na igreja tal, foi com a oração do irmão tal, foi com a corrente que eu fiz em lugar tal. Não foi. Foi lá no seu quarto, quando você orou, Deus ouviu as suas orações. E muitas das vezes já aconteceu isso comigo. Eu nem orei, eu pensei e Deus realizou. E aí eu fiquei maravilhado, porque eu falei assim, Senhor, eu nem pedi, eu pensei e o Senhor fez. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus usa as nossas vidas, mas Deus não precisa das nossas vidas para que a obra dele seja realizada. Se o Rogério falasse não, que não poderia estar aqui, Deus levantaria um outro. Se os jovens do Adonai, que estão aqui incansavelmente alguns meses trabalhando, para trazer esses louvores maravilhosos para nós, se eles falassem não, Deus levantaria outros, porque a obra de Deus não vai parar. A obra de Deus nunca parou. Nós precisamos somente crer, confiar e descansar, mas precisamos principalmente de uma vida de qualidade na presença do Senhor. É fácil? Não é. Eu peco, sou até muito grato a Deus pelas misericórdias dele, porque eu peco todo dia, sou desobediente muitas das vezes, mas sou ser humano. Davi dava as vaciladas dele, Deus perdoava, ele voltava, e assim foi em toda a história bíblica. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus e nos reconhecermos também como fracos e pecadores. Hoje eu tenho ouvido algumas coisas que às vezes me entristecem. É o cristão falar que é melhor do que o ímpio. Não somos melhores que ninguém. Assim eu penso, me desculpe se eu estiver errado. É o Espírito Santo do Senhor que faz a diferença na minha vida. Eu tenho os mesmos desejos carnais que muitos outros. Eu tenho as mesmas fraquezas. Eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Hoje eu estava até brincando lá em casa com a Denise, que eu estava ouvindo uma pregação de uma palestra de uma irmã, e aí eu estava falando com ela, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor marido, eu sou o melhor filho, eu sou o melhor cunhado, eu sou o melhor tudo. Aí no final eu falei para ela assim, eu ainda sou humilde. Aí ela falou assim, você é muito humilde. Eu falei, sou humilde. Por quê? Porque eu achei que eu era tudo isso, brincando, né? Então nós somos muito cheios dos nossos eus. Eu sou. E na verdade, só tem um eu sou, que é Deus. Nós somos nada. Nós somos nada, nada, nada. Infelizmente, nós temos
a oportunidade, nós, como todos, né, de termos a oportunidade de abrirmos o nosso coração e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí a vida fazer sentido. A vida fazer sentido. É como se nós saíssemos da televisão, os mais experientes vão entender, sair da televisão preta e branca para a televisão colorida. Tudo faz mais sentido. Tudo fica mais alegre. Tudo fica mais vivo. E nós precisamos buscar essa vida e confiar que Deus está trabalhando para nós, no nosso dia a dia. Trabalha pela nossa família, trabalha pela causa que nós achamos impossível. Nós cremos. Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa passar por uma dificuldade que fala, mas em nome de Jesus eu vou vencer essa batalha. Em nome de Jesus eu vou vencer essa batalha. Eu já creio que essa batalha já foi vencida quando nós declaramos isso, porque eu acho que isso mexe no coração de Deus. E aí Ele fala, eu vou dar essa vitória, porque nós precisamos confiar e crer que Deus é maravilhoso, né? E nós entendemos lá em Marcos 10:45, vamos dar mais uma passada aqui para entender o trabalhar de Deus. Marcos 10:45. Achamos? Amém? Marcos 10:45 diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu acho, não sei, né? Não estudei teologia. A principal missão de Deus é salvar, resgatar, trabalhar por nós. Alci está aqui, né? É teólogo. Alci pode não sei, Alci, se eu estou falando besteira, né? Deus veio para trabalhar por nós. Hoje nós estamos aí comemorando o dia do diácono. O diácono é para quê? Para trabalhar por nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar somente deitados na rede, esperando Deus trabalhar. Nós temos que nos entregar, buscarmos, né? Eu tenho feito essa oração diariamente. Senhor, me ensina a ser um servo melhor na presença do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte. E aí Deus vai trabalhar nos nossos corações. Ele vai nos ensinar no nosso dia a dia a nós sermos servos melhores. E quando nós formos melhorando a nossa vida na presença do Senhor, as batalhas vão chegando, mas elas vão sendo vencidas, de acordo com a vontade de Deus. Devemos lembrar que tudo que nós fazemos também, temos as nossas consequências. E nós devemos enfrentar, caminhar com as consequências, entendendo que é a consequência do meu erro. Muitas das vezes nós colocamos, Deus está trabalhando firme, com afinco, 24 horas por dia. E às vezes a gente fala assim, Deus não está trabalhando nessa causa. Irmão, o que aconteceu? Deus não está trabalhando na minha causa. Aí pergunta para o irmão, por que você acha que Deus não está trabalhando na sua causa? Ah, porque não está acontecendo do jeito que eu imaginei, do jeito que eu queria que fosse. Deus está trabalhando nessa causa no meu coração, para mim aprender o jeito de Deus. Muitas das vezes Deus não vai nos dar a vitória, Deus vai nos ensinar a conviver com a dificuldade, com a adversidade, que nem tudo tem que ser do jeito que nós pensamos e queremos. Nós devemos entender, muitas das vezes é isso, que nem sempre é do jeito que nós pensamos e queremos. Não vai acontecer do jeito que nós imaginamos. E aí, se nós não entendermos isso, nós vamos ficar, como diz no dito popular,
remando contra a maré. Vamos estar pedindo a Deus para dar uma solução, quando Deus está tentando nos ensinar que somos nós que precisamos mudar. E aí nós precisamos estar o quê? Como diz o versículo, com os ouvidos atentos ao que Deus fala, com os olhos para ver o que Deus realiza, e nós caminharmos nesse nosso dia a dia, na nossa batalha diária, no trabalhar, sermos ajudadores. Eu peço a Deus, Senhor, se for da vontade do Senhor, use minha vida na obra do Senhor. Usa a minha vida na obra do Senhor. Quando eu recebi o convite para estar aqui, eu falei, Senhor, eu falei sim, mas nem consultei o Senhor. Agora o Senhor me ajuda. O Senhor me ajuda. O Senhor fala através da minha vida, que o que eu falar possa servir não só para mim, mas para aqueles que estão nos ouvindo. Mas aí eu fui procurar, fui ler um pouco, fui orar, para que Deus possa entender que eu, Rogério, quero me apresentar com qualidade na presença dos irmãos. Mas quem é que dá essa qualidade? É o Espírito Santo de Deus. Agora, se eu aceito o convite e falo assim, glória, vou falar na igreja, glória, vou aparecer nas redes sociais. Aí, deito no sofá, a Denise, a palavra. Foi, Deus já está vendo tudo, Ele está trabalhando. Mas tu vai ler a Bíblia? Não. Deus sabe que a obra é dele. Eu só sou a ferramenta. Ele vai dar o jeito dele. Vou chegar aqui, irmãos, não vai sair uma palavra. Eu posso falar 10 horas que não vai se aproveitar um segundo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não está no negócio. Agora, se você busca, você se coloca na vontade, nas mãos de Deus, para Ele realizar a obra dele, o trabalho dele, através da sua vida, da minha vida, esse trabalho vai ser realizado. Por mais difícil que seja, por mais impossível que nós enxerguemos, por maior que seja o gigante, aquele gigante vai cair. Vai cair fácil. E aí quem está nas proximidades vai ser como aquele exército lá, com Davi vai falar assim, como é que pode o irmão fulano, a irmã Beltrano, o vizinho, a vizinha, ter passado por uma situação tão difícil e estar de pé? É o Espírito Santo de Deus. Aí é a hora de nós glorificarmos e falarmos quem realizou a obra. Irmãos, não foi eu que venci a batalha, não foi eu que venci o problema, não foi eu que resolvi. Deus ouviu as minhas orações e Deus realizou de acordo com a vontade dele, para a honra e glória de nosso Deus. Essa é a reflexão que Deus colocou no meu coração hoje, né? Nós entendermos que Deus está trabalhando sim, por mais difícil que seja o momento que nós estejamos passando. Está difícil? Está doendo? Está. Mas a nossa fé não pode se abalar. Um dia a gente pode se sentir meio desanimado. Hoje eu não vou ler a Bíblia de manhã porque eu estou desanimado. Mas ore. Mas na hora que pegar um ânimo, leia a Bíblia. Na hora que pegar um ânimo, ore. Porque Deus está trabalhando. E nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus, para que Ele realize a obra dele em nossas vidas e através da vida de cada um de nós, né? Que os irmãos, espero ter abençoado, né, a vida dos irmãos, a vida daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, com essa palavra, porque o resultado de uma vida de oração, uma vida de qualidade na presença do Senhor, não é uma vida sem batalhas, não é vida sem dificuldades, não é vida só de vitórias. É a certeza de que Deus está conosco, que Deus irá realizar, que Deus irá dar solução. Muitas das vezes nós enxergamos a vitória a nosso favor,
Quando nós falamos vitória, é a nosso favor, né? E às vezes Deus nos quebranta para que a vitória seja a nosso favor, mas de que nós possamos enxergar a dificuldade e a adversidade de uma maneira diferente, com olhos espirituais, né? E aí precisamos glorificar e honrar a Deus em todo o tempo e lugar, louvar, pois a vitória é de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma música que eu gosto muito, né? Que ela se chama Resposta, do Renascer Prese, né? E tem um trecho da música que ela diz: eu não sei como Deus vai fazer, eu só sei que vai ser perfeito. Eu não sei como é que Deus vai fazer, como é que Ele vai resolver as minhas questões, mas eu sei que vai ser perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. E nós devemos crer e confiar que Deus está no controle de tudo. Essa é a reflexão que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a todos, né? Eu sei que tem diversos irmãos, né? O país passa por uma dificuldade, né? Não vamos nos desesperar. Vamos esperar em Deus, que a vitória vem. Muito obrigado, igreja. Obrigado aí, pastor Alexandre, por me dar a oportunidade. Deus abençoe a todos. Tenham um domingo abençoado por Deus.